Eu quero propor dois cenários para vocês aqui. O primeiro deles, você é um militar no Brasil e você tem acesso aos documentos que revelam que o Brasil tem um plano de invadir a Venezuela. Uma invasão unilateral, sem provocação, sem nenhum tipo de ameaça, sem nenhum tipo de risco. É um plano para invadir outro país. E você fica horrorizado, porque você sabe que isso pode levar a centenas, milhares, talvez dezenas de milhares de vítimas. E você precisa contar para alguém isso. Você precisa revelar isso para alguém, mas você sabe que se você for pego revelando isso para a imprensa, por exemplo, que você será preso e julgado pelo tribunal militar. Como é que você faz isso? Como é que você pega esses documentos e passa para a imprensa sem ser descoberto? Primeiro cenário. O segundo cenário. Você está na Síria e você descobre que o governo sírio está prendendo jornalistas, prendendo oposição política, prendendo militantes, e que essas pessoas, esses prisioneiros, estão sendo maltratados, recebendo um tratamento bárbaro, brutal. Você tem provas disso, você tem evidências disso. Só que se você for pego mandando essas provas para algum jornal, você provavelmente vai acabar também nessa prisão, sendo maltratado, recebendo punições que você não merece por defender a liberdade de imprensa, de expressão. Como é que você faz? Como é que você envia esses documentos para um jornal sem ser descoberto? Porque tudo que a gente faz na internet deixa rastro, deixa traço. Se você entrar num site de um jornal, em algum local vai ficar registrado isso e as pessoas podem rastrear o seu comportamento na internet. Tanto que você recebe propagandas direcionadas para você, porque você acessa várias páginas diferentes, faz buscas no Google e esse comportamento é rastreado e o Google sabe como te enviar as propagandas corretas daquilo que você quer saber. Então como é que você faz para se esconder, para se ocultar e conseguir enviar informações para um jornal sem ser pego? Vários jornais do mundo, entre os principais deles, né, Washington Post, New York Times, The Guardian, eles têm aquilo que se chama de Secure Drop, que é uma forma segura de você mandar esses dados para eles. A gente já vai entrar com mais detalhes nisso aqui, mas antes disso a gente vai contar o que aconteceu essa semana, né, e um furo de reportagem inacreditável, uma reportagem super bem feita, super bem elaborada, de um jornalista chamado Osvaldo Eustáquio e o companheiro dele, Hugo Alves. A reportagem se chama Descobrimos a trilha do hacker do Intercept. Greenwald é cúmplice do crime contra Moro e Lava Jato. É um furo de reportagem, isso é realmente assim, algo sensacional. Saiu no jornal Agora Paraná. Não sei se vocês já ouviram falar, provavelmente não. E ele conta aqui, né, como a Intercept dá instruções para as pessoas entrarem na Deep Web. E ele fala que é o seguinte, que olha, Greenwald mantém um site secreto na Deep Web e um manual de como cometer crimes. E daí ele fala aqui mais adiante, né? A partir desse fio de novelo que ele conta, né? Como você faz para fazer isso, né? Como você manda os documentos para a Intercept. A partir desse fio de novelo, descobrimos também com provas irrefutáveis, que Greenwald é cúmplice deste hacker, pois mantém um manual ensinando como cometer crimes no Brasil e vazar as informações através de um ambiente hostil, pirata, a Deep Web. Uau, nossa, inacreditável. E depois ele fala aqui, né? Tem um trecho que ele fala aqui, cadê aqui? Qualquer pessoa pode ter acesso ao inferno da internet. Sério, gente, esse Osvaldo Eustáquio é um gênio. Só pode ser, é um gênio. É um dos jornalistas mais brilhantes do mundo. Ele vai ganhar o Pulitzer por causa disso. Quando você lê o perfil dele aqui no Twitter, olha o que ele diz. Como ele se apresenta. Jornalista investigativo, apaixonado pela verdade, inimigo da corrupção. Uau, nossa, incrível, hein? E aí? E agora, né? Ele tá certo? A Intercept realmente é cúmplice do hacker? Bem, primeiro que a gente não sabe se é um hacker, né? Até agora não foi comprovado nada, ninguém sabe quem mandou esses dados para o Intercept. Então aqui ele já está supondo, né? O paladino da verdade, né? Alguém que, apaixonado pela verdade, está supondo que existe um hacker, né? Então ele nem sabe se é ou não. Então vamos explicar o que é Deep Web. A Deep Web, gente, compõe boa parte do que existe na internet. Você tem uma internet que está na superfície, que é uma internet que você acessa, provavelmente, aí cotidianamente, que está nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, nos seus apps que você utiliza, no Google, nas páginas que você acessa. Essa é a internet da superfície, que é um percentual muito pequeno. Estima-se que apenas 25%, 30% do que a gente olha na internet seja essa superfície. Porque todo o resto está na Deep Web, na internet profunda, que é onde você tem boa parte do conteúdo que você pode imaginar, e alguns que você nem pode imaginar. Por exemplo, você tem sites de jornalistas que se comunicam pelo mundo de maneira segura. Você tem redes internas, intranet, de empresas, nos quais eles veiculam os dados deles
faz parte da internet, mas é algo fechado que só tem acesso quem pertence àquela empresa. Você tem uma série de informações circulando nessa Deep Web de maneira oculta, que ela não faz parte da superfície. Você tem coisas boas, coisas muito boas na Deep Web, tem coisas muito ruins, muito más. E nas profundezas da Deep Web, mais para baixo, quanto mais profundamente você vai entrando, você entra naquilo que se chama de Darknet. Eu até já falei desse livro aqui várias vezes, The Darknet, de Jamie Bartlett, que ele conta de coisas bizarras que ocorrem nessa Darknet, né? Nas profundezas das profundezas. Tem realmente coisas pavorosas que vocês não têm ideia. Sério, vocês não têm ideia do que se passa na Darknet, que é a internet sombria, a internet realmente com coisas pavorosas. Mas a Deep Web, como tal, é só aquilo que não está na superfície, é só aquilo que não está indexado nos motores de busca. Por exemplo, você procura lá letras dos Beatles, daí você vai lá e encontra várias páginas que mostram letras das músicas dos Beatles, e isso está indexado no Google e você pode procurar. Mas na Deep Web você vai encontrar outras informações que não estão indexadas. Então basicamente é isso, é só isso. Ele fala ali que é o inferno da internet, o inferno da internet é isso aqui, é The Darknet, que é nas profundezas da Deep Web. É uma parte muito mais profunda, muito mais sombria e muito mais bizarra. Então a Deep Web é algo muito vasto, muito gigantesco, que muita gente não tem noção do que se passa lá dentro. E esse jornalista também, esse Oswaldo Eustáquio, também não tem ideia do que se passa lá dentro. Esse jornalista investigativo não fez o trabalho de meia hora de pesquisar sobre o que é a Deep Web. E daí ele escreve esse artigo patético, né? Um artigo patético, é deprimente. Você lê aqui, simplesmente é patético, né? E o cara é tão ruim, meu, o cara é tão incompetente, é tão, sabe, amador o que ele faz. Nem escrever corretamente o nome do navegador ele escreve, né? Ele escreve aqui que o navegador se chama Tor, mas não é Tor, é Tor, que é uma palavra alemã que quer dizer portal, né? Porta. O nome do navegador é Tor. E o for, né, não é outra coisa. O cara é tão incompetente, 3 linhas para baixo você tem o nome correto do negócio no procedimento como a Intercept ensina a mandar o documento. Então o que aconteceu? O que esse cara descobriu? Esse Oswaldo Eustáquio descobriu? Ele descobriu que a Intercept tem um secure drop, ou seja, um modo seguro para as pessoas mandarem informações para eles sem serem rastreados. Ou seja, naqueles casos iniciais que eu propus para você ali, do militar com documentos secretos que revelam uma invasão na Venezuela, ou de alguém na Síria, um dissidente na Síria que descobre maus tratos a prisioneiros, e as pessoas ali podem seguir esse procedimento descrito pela Intercept no site deles, que está no site deles. Isso aí não é segredo, não é algo oculto. Você vai no site da Intercept e tem informação de como você enviar de maneira criptografada e segura e oculta os seus dados que você possui, né? Aquilo que você tem para você contar para eles. Então eles falam, né? Baixe o navegador Tor, né? Não for, acesse o site tal, que é o Secure Drop do Intercept, e através desse local você pode mandar as informações de maneira anônima, se você quiser. Então, nesse caso do Vaza Jato, se foi assim que aconteceu, né? Se foi desse modo que foram enviados os dados para Intercept, talvez nem o pessoal do Intercept saiba quem é a pessoa que mandou o material para eles. Talvez nem eles saibam. Como eu disse, esse é um procedimento habitual em vários outros jornais, grandes jornais do mundo, né? Vou deixar para vocês aqui o link do Secure Drop do Intercept, mas também vou deixar para vocês o Secure Drop do New York Times. A não ser que o Oswaldo Eustáquio queira supor agora que o New York Times também seja cúmplice de hackers aqui, de criminosos, porque o New York Times também tem o Secure Drop com as mesmas instruções aqui. Baixe o Tor, vá na página lá na Deep Web do New York Times e mande os documentos. Outro jornal que também possui um Secure Drop, The Washington Post. Mesmas instruções, baixe o Tor, entre na Deep Web, acesse o link do Washington Post, do Secure Drop e mande os documentos. Outro jornal que também faz isso, The Guardian, o maior jornal britânico. No site do The Guardian você tem instruções aqui para baixar o Tor, acessar a página na Deep Web do The Guardian e mandar os seus documentos. Isso não é segredo, isso não é algo, sabe, absurdo. A gente tem que pensar, gente, que a essência, que a alma do jornalismo são suas fontes. Para você escrever uma reportagem ou uma entrevista, né, mais óbvio ainda, você precisa de pessoas que vêm e contem para você as coisas, que te mandem as coisas. Alguém vai lá, chama um jornalista e fala assim, olha, eu tenho uma história para contar para vocês, aqui aconteceu isso. Então as fontes são sagradas para o jornalismo. É o material essencial do jornalismo, é que você possa lá buscar as fontes, conversar com as pessoas, receber o que elas têm para te mandar e através disso você escrever as reportagens. Que um sujeito como esse Oswaldo, não saiba disso, não tem ideia de como funciona a Deep Web e um Secure Drop para mandar informações de maneira sigilosa, protegida para os jornais, para proteger a identidade das fontes, que é um direito constitucional, tanto no Brasil quanto em outras democracias sólidas no mundo. Cara, é ridículo isso. Esse cara aqui, ele não é apaixonado pela verdade e certamente ele não é inimigo da corrupção, porque muitos escândalos de corrupção são revelados através de fontes anônimas que enviam documentos para jornais, que vazam para jornais. Aqui tem 2 fatos que a gente tem que revelar também, né, que a gente tem que explicitar aqui. É que quando você confere o Twitter do Oswaldo Eustáquio, você vê algumas publicações bastante estranhas, né? Por exemplo, ele pedindo a prisão do Glenn na cadeia.
Depois tem um outro aqui que ele fala aqui, olha, a esquerda pira, estão com medo da verdade. Bolsonaristas preparam armadilha contra Greenwald e Intercept. Eu particularmente acho muito suspeito ver um jornalista investigativo, né, alguém que se apresentaria como em busca da verdade, vir com uma frase, a esquerda pira. Que tipo de jornalista é esse? Que claramente aqui vem apresentar uma posição tão radical, assim. A extrema-direita é realmente muito patética no Brasil, gente. Assim, nem trabalho de investigação jornalística o cara consegue fazer. O cara se apresenta como jornalista investigativo e nem isso consegue fazer. Um monte de fake news aqui no Twitter dele, um monte de bobagem ele falando. Aqui, ó, falando de formação de bando, né, que Intercept é formação de bando. Aqui, olha, tem apenas uma pergunta. Existe outro veículo de comunicação que tem um manual de crimes e tem uma plataforma na Deep Web? Não vamos mais deixar você chantagear o Brasil. Claro que tem, eu mostrei aqui 3 aqui, olha. The Guardian, New York Times e Washington Post. Além da Intercept, obviamente. Ou seja, é um cara tão incompetente que nem esse tipo de busca, nem esse tipo de informação ele consegue encontrar. É um jornalista investigativo que não consegue buscar na internet. Fazer investigação na internet, gente. Realmente, assim, uma coisa complicada, complicada. E outra coisa que descobriram também é que a esposa desse Oswaldo Eustáquio, a Sandra Terena, ela é responsável pela Secretaria Nacional de Política de Promoção da Igualdade Racial no Ministério da Damares. Ou seja, a família dele, ele e a família dele, são amiguinhos da Damares. A Damares veio em defesa do Oswaldo. Ou seja, você tem alguém que tem vínculos diretos com o governo do Bolsonaro, um jornalista pedindo a cabeça de outro jornalista, a prisão de outro jornalista. Eu realmente não entendo, assim, sabe, eu não entendo onde escala o seu jornalismo e nem que tipo de ética jornalística ele tem. Vi com uma reportagem patética, deprimente dessa, uma reportagem tosca. Nem o nome do navegador ele sabe escrever. O For, o Deus do Trovão. Sendo que está completamente equivocado. O inferno da internet, como ele diz aqui, é na verdade boa parte da internet. É um mundo inimaginável que existe debaixo da superfície daquilo que a gente consulta. E lá no fundo, como eu disse, tem a Darknet, que é onde realmente tem coisas bizarras. Mas, sério, gente, eu vou deixar para vocês aqui o link para essas reportagens aqui, porque para vocês conferirem e vocês olharem com seus próprios olhos, porque é o tipo de coisa que você conta, as pessoas não acreditam, de tão patético que é. Vou deixar para vocês também o link do Secure Drop, do Intercept, do New York Times, do Washington Post e do The Guardian. Caso vocês tenham alguma informação sigilosa que vocês queiram passar para esses jornais, vocês podem mandar por lá. E se vocês não tiverem informações sigilosas, o que vocês fazem? Vocês contatam a editoria do jornal. Vocês não precisam se esconder, vocês não precisam ocultar os seus dados, porque você pode mandar isso sem perigo de retaliação, de prisão, de desaparecer em algum país autoritário. Mas realmente, gente, não tem um único dia que a extrema-direita brasileira não passa vergonha. Parece piada, mas não é. Sério. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história aí da Deep Web, né? O inferno da internet. E essa reportagem desse cara aqui, que sinceramente não entendeu nada. Um jornalista investigativo que não fez a investigação dele, não fez a lição de casa, não entendeu nada, o cara. Sério, o que vocês pensam sobre isso? Deixa aqui o joinha, assina o canal, ajuda no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.